Mas o mês que vai, a palavra do mês, né? Já faz um tempo que nós, todo mês, Deus ele dá um tema específico e nós discorremos esse tema durante o mês, ele acaba norteando o nosso mês e nós estamos no mês da obediência. Eu vou falar com você nessa noite sobre obediência, mas de uma forma um pouco diferente, porque Deus vai falar conosco nessa noite pelo menos duas armas que o inferno usa e com muito êxito contra as nossas vidas. E aí no final da ministração você vai ver que tem ligação com obediência, porque Jesus vai falar algumas coisas para nós nessa noite. Queridos, de todas as armas que o inferno possa usar contra nós e que muitas vezes nos passa desapercebida, é que o inferno ele tem muitas maneiras de trabalhar contra a nossa vida. E eu já estava com essa ministração preparada, eu estava orando ao Senhor essa tarde, quietinha lá em casa, e eu falei assim, meu Deus, se tem uma qualidade que o cão tem, é a tal da perseverança. Dizem que o brasileiro não desiste nunca, né? Mas o brasileiro perde de longe pro cão. Porque quem não desiste nunca é o inferno. E eu quero que isso fique bem claro para você, porque muitas vezes nós nos achegamos a Deus, nós nos convertemos, e aí nós achamos o seguinte, que depois de um período na presença de Deus, que é aquele período de limpeza, de libertação, de transformação, de conhecimento da palavra, e a gente começa a entender as escrituras, começa a entender o que agrada e o que não agrada a Deus, sabe aquele processo inicial? Com o passar do tempo, a gente começa a achar que o diabo já não luta mais contra nós. Ou que ele usa armas muito visíveis, muito claras. E eu quero que você entenda nessa noite que as armas que o inferno usa contra nós, elas não são tão claras assim. Se você se converteu já faz um tempo, ele sabe que se ele usar bebida, ele não vai te derrubar. Ele sabe que se ele te fizer um convite, usar alguém para te fazer um convite para ir para o mundão, ele sabe que você vai recusar. Ele sabe que dependendo da proposta que chegar até você, de trabalho ou de oportunidade, você vai bater o olho naquela proposta e você vai ver o rabo dele por trás. Mas o fato de nós não vermos de maneira tão clara, não significa que ele não lute contra nós. Ele continua lutando da mesma maneira, porque ele não desiste. Mas ele muda as táticas. Em todo tempo ele muda as táticas. E hoje eu quero falar com você sobre passado, presente e futuro. Por quê? Deus quer que nós vivamos olhando para o quê? Deus quer que a gente viva olhando para o passado, para o presente ou para o futuro? Passado, presente e futuro, não ouvi? Blá, blá, blá. Gente, eu só quero ouvir, por isso que eu estou perguntando de novo. Deus quer que eu e você venhamos a viver a nossa vida olhando para o passado, olhando para o presente ou olhando para o futuro? Quem vota o futuro? Quem vota presente? Quem vota passado? Pelo menos o passado, vocês já entenderam que Deus não quer que a gente viva olhando. Deus quer que você viva olhando para o presente, projetando o seu futuro. São coisas diferentes. Por quê? Porque existe uma tática do inferno, e hoje nós vamos falar sobre ela, de fazer com que o ser humano não viva o hoje. Uma das é que você não viva o hoje. É que você ou viva olhando para trás, ou viva sempre buscando algo à frente, mas nunca desfrute o dia de hoje. E o problema é que o passado está congelado, você não pode alterá-lo, então viver no passado não muda. E viver no futuro é uma loucura, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Deus quer que você planeje o futuro, lógico que quer, até porque se você não planejar, você não vai ver nada. Mas Deus não quer que eu e você venhamos a dedicar toda a nossa vida em função disso.
Mas nós vamos começar nessa noite falando sobre a primeira arma que o inferno usa contra nós. A primeira tática contra nós cristãos. A primeira arma é o passado. Por que eu fiz questão de frisar para você que a arma que ele usa mais contra o cristão é o passado e o futuro? Porque para o ímpio, ele vai usar aquela frase, pastora Regina: viva o hoje intensamente, vai que você morre amanhã. Você conhece alguém que já falou isso? Você tem que curtir o hoje, tem que fazer tudo que dá na cabeça hoje. E se você morrer amanhã, você não vai ter vivido nada, você não vai ter curtido nada. Não fala? Então para nós isso não rola. Então ele não usa essa tática contra a gente, porque ele sabe que nessa a gente não cai. Então contra o cristão, por isso que eu não vou falar do presente como arma de Satanás, porque não é uma arma que ele usa com o crente. Até usa, até dá para colocar alguma coisa aqui. Mas vamos começar com o passado. Quem aqui já parou para observar que nós seres humanos, de tempos em tempos, nós temos uma inquietação muito grande com relação à nossa vida? Parece que ela não está da maneira como a gente gostaria que ela estivesse. Se eu perguntar aqui, se em algum momento da tua vida você já esteve plenamente satisfeito, eu duvido que alguém vai levantar a mão. A maioria não vai levantar a mão. Se eu perguntar, se em algum momento da sua vida você olhou para você, para sua casa, para tudo que envolve a tua vida, você já se sentiu completo, você já se sentiu pleno, plena, satisfeito, satisfeita, 100% em algum momento da sua vida? Já reparou que a gente sempre está inquieto? Sempre, não é? E você vê isso como um comportamento corriqueiro. Vou te dar um exemplo humano para você entender o que eu estou querendo dizer. Você vai na academia, coisa que eu não faço, mas vamos lá. Você chega lá, tem sempre a turma que gosta de puxar ferro, e a turma que gosta da ideia, mas não gosta muito. Quer o resultado, mas não quer, entendeu? O trabalho para dar, né? Seria bom se a gente ganhasse músculo por osmose, sabe? Se chegasse lá na academia, só o fato de pisar lá dentro, pá, seria maravilhoso, mas não funciona assim. Mas aí você pega uma pessoa que gosta de academia, ela nunca, você já reparou, ela nunca está satisfeita? Ela sempre está querendo mais. Aí eu vou pegar a mulher, sempre vai ter alguma coisinha. Ai, tem que levantar um pouco mais. Para os outros está maravilhoso. Não, tá bom, né? Mas não. Quer aumentar um pouco mais, quer crescer um pouco mais, ou então quer diminuir mais ainda, quer emagrecer mais ainda. A gente nunca está satisfeito. Nunca. E eu vou te dizer, a insatisfação, ela pode se tornar algo perigoso. Por quê? Porque se eu não tiver um equilíbrio, eu posso me tornar uma pessoa que nunca se satisfaz com nada, ou seja, nada nunca tá bom. Ou eu posso me tornar aquela pessoa que tudo tá bom. E o diabo, ele sabe disso. E aí ele vai trabalhar essas questões contra nós. Por quê? Eu sei aonde eu posso te pegar. Ou eu te deixo totalmente insatisfeito, ou eu te deixo totalmente acomodado. E como eu falei que nós começaremos no passado, você já falou, já pensou numa frase assim: eu era feliz e não sabia? Você já teve essa sensação em algum momento da sua vida? Hoje em dia não é muito comum, né? Mas há uns anos atrás, as pessoas mais, digamos, mais maduras, não velhas, né? A gente escutava aquelas músicas dos anos 80, 70, né? Aí a gente dá umas viajadas, não dá? Eu não sei se você tem essa sensação. Quando eu estou no Facebook, às vezes, que passa lá assim, ó, pessoas nascidas nos anos tal. Nossa, eu viajo. Não sei se é assim. Aí aparece lá: se você reconhece essa lata de óleo lisa, quem lembra da lata de óleo? Cara, velho, né? Aí lá ainda fala assim, ó, isso é um sinal de que você já tem uma certa idade. Kisuke, apesar que o Kisuke voltou. Quem aqui é da época do cigarrinho de chocolate? Vocês lembram disso? E a gente achava o máximo aqui.
E nem era crime. E ficava lá. Não me tornei fumante por causa disso. Mas, não te dá uma nostalgia? Assim, uma saudade boa? Você fala, nossa, que tempo bom. Quando você vê aqueles vídeos da criançada brincando na rua, a gente é da época de brincar na rua, né? Brincava de bete, pega-pega, pique-esconde. Essas crianças nunca vão saber o que é isso. O que é a adrenalina de apertar a campainha e sair correndo? Nunca saberão. Tanto que era bom, gente. Aí eu fazia. Nossa, era bom demais. Parece que, né? Ai, meu Deus! Olha que bobeira, gente. Hoje em dia não tem nem graça. As casas tudo tem câmera. É câmera e interfone. Então você toca, o povo já tá vendo. Olha lá um besta correndo. Hoje não teria a mesma graça. Mas quando você vê esses vídeos, não te dá uma saudade? Isso é errado? Não. Por isso que eu fiz questão de lembrar algumas coisas do passado, para fazer uma distinção. Só que muitas vezes o inferno nos leva a sentir falta, e eu não estou dizendo que você sentir falta disso, sentir saudade disso é inferno não, viu gente? Isso é humanidade. Se lembrar da época quando a gente era criança, que a família reunia, aquele povão, era tão bom, né? Os filhos tudo brigando, mas era bom. Não era? Fazer aquelas mesas enormes do povo comendo. Na nossa época, né, quem se identifica comigo, chegava no final do dia, as famílias sentavam na porta de casa para papiar, enquanto essas crianças estavam lá brincando. Gente, era bom demais. Eu sinto falta disso. Hoje não dá para você fazer isso mais. Você senta na porta da tua casa, você fuma maconha junto com o vizinho, de tabela. Ah, é verdade, eu morei numa casa que misericórdia. Eles sentavam no meu muro, você lembra, amor? Lá no São Sebastião. Eles fumavam lá no meu muro. Hoje em dia você não consegue isso mais. Isso é errado? Não, isso é gostoso. Mas existe uma saudade que o inferno muitas vezes desperta em nós, que ela não deveria existir. Uma saudade de um tempo que passou e que ela se torna uma saudade perigosa. Que é quando nós começamos a nos acostumar com a nossa vida cristã e nós nos esquecemos de quanto a nossa vida antes de Jesus não era tão simples e tão fácil. Eu vou falar por mim, não sei você, mas vai a pergunta: em algum momento da tua vida cristã, você já parou e sentiu saudade da sua vida mundana? Não? Nem um pouquinho? Eu já. Eu vou ser hipócrita de falar que não. E aí você começa a lembrar de algumas coisas, você fala, nossa, oi, era bom. Quando eu fritava lá, aí você já começa, ai, capeta da minha mente. Sai, Satanás, eu não posso pensar nisso. Mas não é. Só que é engraçado, eu estou te falando isso por quê? Porque o diabo, ele traz à tua memória momentos que eram bons. Eu vou te explicar, entenda o que eu estou dizendo com que eram bons. Aos olhos da nossa carne, para a nossa natureza carnal era bom, era divertido, era gostoso. Não que aquilo agrade a Deus. Só que você já reparou que ele não traz à nossa memória o lado B? Quem lembra dos discos de vinil? Nossa, gente, eu tô sozinha. Tinha o lado A e o lado B. As fitas cassete. Tinha lado A e lado B. O diabo, quando ele vem nos propor, apresentar para nós o passado. Então você aceita Jesus, você vem para a igreja, a sua vida, você vai passar por um processo de transformação, eu também. A nossa vida começa a ser trabalhada, a ser transformada. De repente a gente dá uma estagnada. Ou você acha que foi por acaso que Jesus vai falar para João, lá na carta do Apocalipse, para ele escrever para a igreja de Éfeso: lembra de onde caístes, arrepende-te e volte ao primeiro amor. Ele não está falando para uma igreja, para um grupo de pessoas que deixou o evangelho. Às vezes a gente acha que o deixar o primeiro amor é desviar e ir para o mundo. Não. O deixar o primeiro amor é quando o meu coração se desvia dentro da casa de Deus. Porque ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Ele não está escrevendo uma carta para um grupo de crentes desviados.
Ele está escrevendo para uma igreja e ele está dizendo o seguinte: olha, vocês fazem tudo, vocês vão no culto, vocês participam, vocês se envolvem, mas vocês não me amam mais. E quando a gente vai parar para pensar no porquê que o amor daquela igreja se esfriou, com certeza o passado começou a voltar lentamente para dentro do coração daquele povo. A intenção de Satanás não é necessariamente arrancar eu e você de dentro da igreja, mas é fazer com que o nosso coração comece a olhar para trás e a desejar o nosso passado. Essa é uma das táticas que ele mais usa. Se ele não conseguir fazer com que eu volte atrás e comece a desejar, porque o desviar para Deus não é sair da igreja, é sair do propósito. Então, se ele conseguir fazer com que o meu coração volte a desejar lentamente tudo aquilo que eu vivi no mundo, ele está conseguindo atingir o objetivo dele. Ele está me tirando da presença de Deus. Só que muitas vezes ele não vai usar a tática de tentar fazer o meu coração olhar para o mundo, mas ele vai fazer o meu coração ficar desejando algo que já passou. Quem aqui já viveu de passado? Porque quando eu era, porque naquela época, porque há 1350 anos atrás, e você não consegue viver mais. Você vive olhando para trás. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 11. Porque esse texto vai retratar para nós. Põe aí para mim, pessoal da mídia, Números 11, no versículo 1 mesmo. Eu vou ler essa da tradução aqui, porque a minha está diferente hoje. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Interessante o texto, pode voltar, Joaninha. O povo que vivia nas extremidades era o povo que estava mais distante da tenda. Eu estou apontando ali, tinha uma tenda ali antigamente, não sei se lembra, né? Que tinha uma foto ali. Era o povo que vivia mais distante da tenda do tabernáculo. Pode passar. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Sempre que o diabo quiser fazer com que o nosso coração volte a desejar o passado, ele vai aproximar pessoas específicas de nós, para nos levar a desejar o passado. Pessoas, pensamentos específicos. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alho à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Tem uma tradução que eu acho ela bem interessante, que eles vão dizer assim, ó, a não ser esse desprezível maná. Tem uma tradução que ela vai bem mais fundo. O que está acontecendo com o povo de Israel? Eles tinham acabado de sair do Egito, eles estão caminhando pelo deserto. Deus vai suprir a necessidade deles, mandando maná, e vai chegar um momento em que eles vão começar a desejar o que eles tinham no Egito. Saudade do passado. E o que mais me choca é que você reparou que eles esqueceram. No Egito eles eram o quê? Escravos. O que você prefere? Comer maná liberto? Ou comer alho, cebola, pepino? Eles falaram ali carne. Vai saber que tipo de carne que comia e quando é que comia e como comia essa carne. O que você prefere?
A liberdade ou isso aí? Preso. Mas você já reparou que o diabo muitas vezes ele nos faz esquecer do sofrimento e nos faz lembrar apenas daquilo que um dia foi bom para nós? Não é verdade? Quando o diabo começa a ressuscitar o passado para que a gente volte a olhar para trás, ele não vai lembrar da dor, ele não vai te lembrar o sofrimento, ele não vai te lembrar do buraco que você estava. Ele vai tentar trazer à tua memória o que aparentemente era bom para você. Ai, era uma delícia, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Mas o detalhe de eles eram escravos, trabalhavam triplicado, porque eu não sei se vocês se recordam, numa das vezes que Moisés vai lá pedir para libertar o povo, o faraó ficou com tanto ódio que ele manda dobrar o serviço, que ele fala assim, agora nem palha vocês vão dar para o povo mais, eles vão ter que buscar. Porque eles estão ociosos demais. Será que o diabo não está conseguindo trazer algumas coisas do teu passado para fazer você olhar para trás, não? No caso do povo de Israel, foram os estrangeiros. Vocês acham que os israelitas eram os únicos escravos no Egito? Não, tinham outros povos. Como que funciona uma rebelião? Todo mundo que foge já estava programado para fugir? Não. Um grupo programa, dando certo, rebenta, tem uns que aproveitam o embalo, não é? Aí já que está dando certo, vão fugir também. Tem uns que estão fugindo, não sabe nem por que está fugindo. Tanto que volta para trás. Volta para trás, fala, nossa, eu fugi, eu não sei nem por que eu fugi. Mas eu ouvi falar, gente. Eu trabalhei com uma pessoa que o marido dela foi preso, e ela falou pra mim que o povo estava correndo e também correu junto. Não sei lá o que está acontecendo, né? E os presidiários correndo e correu também. Os presidiários roubando remédio e roubando também. No final ele está com aquele tanto de remédio para dar blusa. E o agente perguntando para ele, mas o que você está arrumando? Falei, o povo estava correndo, catando remédio, eu também estava. Falei, vou no meio, né? Aí que eles acham alguma coisa. Enfim. Só que no caso deles a rebelião não deu muito certo, não. Mas, pensa no povo estrangeiro. Está lá no Egito escravo. De repente Deus liberta os israelitas. Daí eles olham um bando de pessoas saindo de Israel e atravessando o mar. Você ia ficar ou você ia junto com o bando? Você ia ficar, gente? Você ia junto, irmão? Liberdade! Você ia catar os seus filhos. O que você tinha pode debaixo do braço e ó. Eles não fugiram sozinhos. Apesar que eles não fugiram, né? O faraó liberou eles para ir. Só que no meio deles tinha os estrangeiros. E foi justamente os estrangeiros que começaram a implantar um sentimento de saudade no coração do povo em relação ao passado. E aí chega uma hora que Israel começa a sentir falta da vida escrava. Mas você não vê no texto eles lembrando, ai que saudade das pedras que a gente carregava, ai que saudade de trabalhar debaixo do sol, fritando na nossa cabeça. Eles vão lembrar da comida, do que dava prazer, porque comer dá prazer. Mas é isso que o diabo faz. Ele vai te lembrar do que te dava prazer. Ele não vai trazer a minha e a sua memória algo que nos faz lembrar o quanto a vida antes de Cristo era sofrida. O quanto a nossa vida estava arrebentada. O quanto a gente não tinha nada. E pasmem, muitas vezes ele ainda implanta dentro do ser humano um sentimento assim. Você era livre quando você não era cristão. Agora você não pode nada, você está preso agora. Como se invertesse os papéis, né? Quando você não tinha Cristo, você era livre. Agora que você tem Jesus, você não é livre, porque agora você não pode fazer nada. Sabe por que Deus está trazendo essa palavra nessa noite? Porque o diabo ele tem tentado de muitas formas fazer com que os cristãos olhem para trás. Ou desejando o pecado, ou mesmo que não seja o pecado, desejando coisas que passaram. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não vive no passado. Tem muitas pessoas que fazem orações assim, Deus, eu quero muito que o Senhor me abençoe minha casa, minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E Deus está olhando e falando, ok, eu tenho tudo para te abençoar, mas para de olhar para trás. Para de desejar o que já passou.
gente fala sobre restituição, o que é restituir? É ter de volta algo que me foi tirado. Como você acha que funciona a restituição de Deus? Vou usar um exemplo material para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá, você perdeu um carro em 1995. Vamos, um carro de 1995. Que carro que tinha em 95? Tem gente que nem era nascido. O Fiat Uno. Mas ainda tem Fiat Uno hoje. Ah, o Fiatinho 147. Boa. Fiatinho era legal. Fiatinho 147, vocês lembram? Era o carro que a meninada começava. Na minha época, os meninos completavam 18 anos, tiravam carta e compravam o Fiatinho 147. Era o Fiatinho, Chevette e Fusca. Os meninos da minha época começavam sua vida nos veículos Escort. E o Escortinho. Era esses 4 carros. Você via molecadinha tudo pra cima e pra baixo com um desses. Então vamos lá que você tinha um Fiatinho 147. E aí você foi roubado. E aí Deus te deu uma palavra. Eu vou te restituir. E nós estamos no ano de 2022. O que você vai querer? O Fiatinho 147? Hoje, em 2022? Você acha que a restituição de Deus para você hoje seria te dar o Fiatinho 147? Não. Ele vai olhar e vai falar, eu vou te restituir, mas eu vou te dar melhorado, porque Deus considera o tempo. Então a restituição de Deus, ela é proporcional ao poder dele, ao tempo que eu estou vivendo hoje. O problema é que a gente pede para Deus restituir áreas da nossa vida olhando para trás. Deus restitui amizades que já acabou, já passou. Deus restitui trabalho que Deus está olhando e falando, meu filho, isso aqui já está mais do que defasado. Caminha. E você está lá naquele trabalho, Deus, eu vou ser feliz quando eu trabalhar naquele trabalho lá de novo, lá não sei na onde, 1932. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro lá de 1947, que nem era injeção ainda. E Deus está olhando e falando, para de olhar para trás. Deixa o passado no passado. Para de sentir saudade do que já foi. Pastora, mas era bom. Ok, era bom. O que era bom do seu passado, você fala muito bem, muito obrigado, mas passou. Não se permita viver olhando para trás. Porque se eu tivesse, porque se eu fizesse, porque se eu tivesse tido... Não teve, passou. Eu podia ter feito diferente. Não fez, passou. Vocês entendem o tanto que o passado, a atuação do inferno no nosso passado, ela é ampla? Porque ele vem com saudades, com lembranças, ele vem com suposições. Ah, se você tivesse feito diferente. Mas não fez. Então não adianta ficar remoendo. Ah, se eu tivesse tomado aquela decisão, mas não tomou, então não adianta ficar remoendo. Ah, se eu tivesse falado, mas não falou, então não adianta ficar remoendo. A primeira coisa que precisa ficar claro dentro do meu e do seu coração nessa noite é: abandone o seu passado. Ele precisa servir apenas como aprendizado. Você dá uma olhada e fala, misericórdia, não posso repetir isso daqui, caminha. Nossa, isso aqui que eu fiz no ano passado foi positivo, isso aqui eu posso melhorar e dar seguimento. Mas na vida hoje. O segundo ponto é o nosso futuro. Mas antes de sair do passado, eu queria que você abrisse comigo em Atos, capítulo 7. Fala para mim, Jonathan, Atos 7:39. Esse texto falou muito no meu coração. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo, tem uma versão que fala, e em seu coração, voltaram ao Egito. Humanamente falando, o povo de Israel não voltou para o Egito. Mas Deus não considerou desobediência o ato de voltar fisicamente, porque fisicamente eles não voltaram. Deus considerou a desobediência o ato do coração deles desejar voltar para o Egito. E é isso que o diabo quer. Porque Deus manda eu viver o hoje. E quando eu começo a olhar muito para trás, no meu coração eu começo a desejar o passado, eu começo a entrar num estado de desobediência. Porque Deus nunca nos mandou viver o passado.
Pastora, mas meu passado é terrível. Tá, mas passou. Pastora, meu passado foi maravilhoso. Passou. E agora nós vamos falar sobre o futuro. Segunda arma que o inferno usa contra nós: o futuro. Se nós não estamos presos no passado, ele vai tentar nos laçar e nos prender no futuro. Quantas vezes por dia vem no teu coração, no teu pensamento assim, ó, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada da tua vida? Você não vai fazer nada para tua casa? Você não vai fazer nada para os seus filhos? Você não vai sair do lugar? Você não vai comprar isso? Você não vai comprar aquilo? Você não vai construir? Você é atormentado por esse tipo de pensamento? Olha a sua idade. Você vai ficando velho? Você não vai estudar não? Você não vai ter uma profissão não? Você não vai construir uma casa não? Você não vai comprar um carro não? Quantas vezes por dia? Algumas. A segunda tática do inferno contra nós é fazer com que a nossa mente fique sempre olhando para, não é para o futuro, é para aquilo que nós ainda não temos. Olhar para o futuro é normal. Desejar o futuro faz parte. Planejar, eu quero ter isso, eu preciso construir isso, é normal e faz parte da vida. Mas não é isso que o inferno faz. Você está vivendo a sua vida tranquilamente. De repente você chega no trabalho, e é incrível como é uma das coisas que ele faz. De repente você chega no seu trabalho, você está lá trabalhando, aí chega uma pessoa às vezes mais nova do que a gente, e fala assim: nossa, graças a Deus, consegui financiar minha casa. A gente fica feliz. Que bênção. Mas passa 5 minutos, já começa assim. E aí você viu? Ele financiou a casa dele com 20 anos de idade, com 25 anos de idade. E você? Você não vai fazer nada não? Você está ficando velho? Você vai comprar sua casa não? Aí começa a nascer uma inquietação. E aí a gente começa a observar. Coisa que a gente nunca observava, a gente começa a observar. Observar que o outro tem e a gente não tem. Vocês não passam isso não? Não, né? Nossa, fulano construiu. Eu não estou falando de inveja não. Porque, nossa, fulano construiu. Não. É quando você começa a olhar e a se comparar mesmo. Você olha e fala: meu Deus, essa pessoa é 10 anos mais nova que eu, já fez isso, e eu? Meu Deus, essa pessoa já está caminhando para isso, e eu? E aí começa a nascer uma inquietação no nosso coração em relação àquilo que ainda não temos. Pastora, mas eu não tenho que estar inquieta, eu não tenho que buscar. Você tem que buscar. Você tem que desejar o melhor. Mas isso não pode te consumir. Quando vem da nossa humanidade, ou quando vem de Deus uma situação de querer construir um futuro, de querer construir uma história, você vai parar, vai desejar, vai te sentar, vai planejar, vai orar, e você vai ter a paciência de esperar as coisas acontecerem. Porque você tem um planejamento, e porque você sabe: eu tenho um Deus, eu já pedi para Ele, e as coisas vão acontecer, e Ele vai me dar, essa porta vai abrir. Mas não é essa a estratégia do inferno. Começa a nascer no coração da gente uma inquietação, que eu preciso ter aquilo ali para ontem, porque eu já estou perdendo tempo demais na minha vida, porque eu já devia ter construído, porque eu já devia estar voltando, eu ainda nem fui. E aí você começa a perceber que nasce em nós um descontentamento. E Paulo vai falar sobre isso, que ele vai falar assim: olha, aprenda a se contentar com o que você tem. Não é que ele está falando assim, ó, aprenda a ser feliz do jeito que você está. Não é isso. Ele estava falando exatamente dessa tática do inferno. A arte do contentamento me faz ser grato pelo que eu tenho hoje, desejar algo melhor, algo maior, mas isso não me consome. Isso não rouba a minha paz, isso não rouba o meu sono. Isso não governa a minha vida. Quantas e quantas pessoas trabalham 24 horas para cumprir objetivos financeiros? Isso só... Não, porque eu preciso ter, O Mael trabalha com assim, um dos leiteiros lá. O homem não tem... Gente, ele ganha bem.
Cada hora ele tem um objetivo. Eu não estou falando que é errado ter objetivo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele trabalha, ele não para de jeito nenhum. Ele não foi no enterro da mãe dele, pra você ter uma ideia. Ele estava doente também, né? Ele trabalha sem parar. Trabalhou, porque precisava ter uma casa. Se você perguntar para ele quando é que ele tirou férias, ele nunca tirou férias. Criou duas filhas. Não posso tirar férias porque eu tenho que pagar a escola das filhas. Não posso tirar férias porque eu tenho que pagar a faculdade delas. Elas fizeram faculdade, se formaram, ele está com a casa pronta e ele não para. É uma pessoa que poderia agora parar e falar assim, agora eu vou desfrutar do que eu construí. Não desfruta. Por quê? Porque o inferno implantou dentro do coração dele uma ânsia que eu preciso ter. Ele sempre está buscando algo que ele não tem. Quando Deus nos ensina a arte do contentamento, Ele te faz desejar o que você não tem. Mas não dessa maneira insana. Porque vamos combinar, gente, o bom de trabalhar é você poder desfrutar do dinheiro com a sua família. Pelo menos é o que eu penso. Você gosta de trabalhar 24 horas só para trabalhar? Para encher a conta do banco? É isso? Todo mundo que trabalha muito, trabalha com qual argumento? Família. Se você não puder sair para desfrutar isso com a tua família, o que valeu esse trabalho todo? E é isso que o inferno quer. Que você e eu sempre venhamos a desejar mais e mais. Mas não é um desejar na presença de Deus. É um desejar que eu tenho que fazer de tudo para conquistar, porque Deus não vai me dar. Quem estava no culto de segunda vai lembrar que a bispa pregou sobre o pedir. E ela falou, a gente não recebe porque ele não pede. A gente pede as coisas para Deus olhando para a nossa realidade, não por aquilo que Ele pode fazer. A gente sempre está olhando a gente. Tá ou não tá? Deus, eu quero uma casa. Aí a gente já começa, em nome de Jesus, Senhor, me dá uma casa, Pai. O Senhor é poderoso, me dá uma casa. Chega ali na porta, a gente já começa assim, nossa, mas faz quantos anos que eu trabalho? Nossa, mas será que meu fundo de garantia dá para dar para entrar da casa? Mas será que vai passar no banco? Será que a parcela da casa eu dou conta de pagar? Você está olhando para a sua realidade. Mas a gente faz ou não faz isso? Deus, eu preciso de um carro. Aí Deus libera uma palavra. Amém. Aí a gente faz o quê? Começa a pensar. Começa ou não começa a pensar? Deus, eu quero a faculdade. Deus fala amém. Aí a gente começa a calcular. Nossa, eu ganho X. Se eu for pagar o curso é Y. Aí tem isso aqui. Nossa, Deus. E aí a gente considera o seguinte. Não, Deus abriu a porta porque eu consegui fazer a faculdade, está me sobrando R$5. Não, você está fazendo a faculdade porque você se esforçou para fazer. Porque o crer em Deus não depende do quanto eu ganho. O crer em Deus depende de eu crer. Crer. Eu estava orando essa tarde hoje, o Senhor estava falando isso para mim. Filha, eu creio. Gente, como é verdade. A bispa usou o exemplo de criança sexta-feira. Criança não tem dificuldade de pedir nada. Porque criança não tem noção de preço. Só que a gente cresce, a gente começa a ter, a gente adulto tem noção. O problema é que a gente quer ter essa noção com Deus. E aí Deus estava me lembrando que eu estava pedindo uma casa para Deus hoje na minha oração. E aí eu estava nessa, pedindo para Deus uma casa e pensando, Deus, mas como é que vai ser, né? Essa casa. E aí o Senhor me lembrou de uma coisa, que eu já contei para você, vou contar de novo. O Senhor falou para mim assim, quando você era criança, você me pediu uma casa. Eu dei ou não dei? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E Deus me deu mesmo. E o Senhor falou, eu te dei ou não te dei uma casa quando você era criança? Dependeu de você. Eu falei, não, porque Deus deu mesmo. A minha mãe ganhou uma casa. Dado. E a casa está no meu nome. Então, ganhei a casa. Cumpriu a palavra. E aí o Senhor falou para mim assim, ó, o que dependeu de você? Eu falei, nada. Dependeu de você crer, Paula. Aí imagina uma criança de 10 anos de idade, acordando, porque na minha cabeça funcionava assim, eu ia orar na madrugada, porque os pregadores falavam assim, que na madrugada a fila era menor.
para falar com Deus, que o povo não ora de madrugada. E aí eu acreditava, né? Aí eu acordava de madrugada e eu ia orar, porque a casa dos meus pais era uma casa muito pequena, não tinha como ter um quarto para mim e para minha irmã, então eu pedia a Deus uma casa. E a minha tia era viúva, a gente morava não, eu dormia na casa da minha tia, porque não tinha quarto pra gente. E eu tinha o sonho de ter um quarto. Coisa de criança, eu queria ter um quarto bonitinho, sabe? Fico olhando pro quarto da Esther, ela não dá valor nenhum. E eu, meu Deus, eu desejei tanto ter um quarto quando eu era criança. Eu fiz uma barraca na sala de casa, gente. Falei que era meu quarto, minha mãe foi lá, desmanchou minha barraca. Falou, o que é isso, essa coisa horrorosa aqui no meio da casa, baderna, tudo esparramado. Ô, mães, a gente destrói o sonho dos filhos da gente, né? Em nome da organização da casa. Aí, eu lembro, deu 3 meses, eu falava pra minha tia assim, tia Cida, me acorda. Porque minha tia sempre teve problema pra dormir. Ela tinha um sono muito leve. 3 horas da manhã, você me acorda pra eu orar. 3 horas da manhã, me acordava. Paulo, tá na hora de você orar. E aí, eu tava lembrando disso hoje à tarde, eu tinha uns 10, 11 anos. Aí, eu dobrava o joelho, Jesus, me dá uma casa. Gente, eu fazia jejum pra Deus me dar uma casa. Eu orava para Deus me dar uma casa. Só que eu não tinha noção de quanto era uma casa. Tanto que teve uma fase da minha vida que eu falei para minha mãe assim, mãe, vou fazer o seguinte, cada coisa que eu fizer aqui em casa, você me paga 50 centavos, eu vou juntar esse dinheiro e vou comprar uma casa. Quantos anos eu ia levar para comprar uma casa de 50 e 50 centavos? Mas você vê a inocência? Eu pedi isso para Deus. Até que depois de muitos anos, eu contei para vocês, a minha mãe trabalhou com uma família aqui de Paraíso, que é os Escaranos. A casa que a gente morava, o terreno era grande, mas a casa era muito pequena, era dos Escaranos. E aí um dia a dona da casa acordou e falou assim, faz tantos anos que você trabalha para mim, eu vou dar essa casa para Luzia. Chamou minha mãe, minha tia, eram 2 casas que eram deles, minha mãe e minha tia pagavam aluguel na época para eles. Falou assim, ingratidão, a gente não tem como pagar todo o serviço prestado, minha mãe e minha tia era doméstica. Não tem como a gente pagar todo o serviço prestado, então, como forma de agradecimento, a gente vai dar essa casa para vocês, vocês querem? O que a gente falou? Não quero não, porque a casa é muito simples. Mas tem gente que faz isso? Estou mentindo? Eu conheço gente que ganhou casa popular e não quis. Meu irmão, o cara estava a casa dentro do braço. Meu Deus. Tem gente que não quer. E aí ela falou assim, então faz. Minha tia quis, ela falou assim, então vocês podem mexer na casa. A gente vai entrar com a documentação, com a papelada, porque constava só terreno, não constava casa, então teve que fazer escritura, teve que fazer projeto, tudo, porque não tinha. Antigamente o povo era, né? Só tinha um terreno, gente. Você construía, não tinha casa. Pagava IPTU de terreno e já estava até a casa construída. E aí ela falou assim, na hora que tiver tudo certo, a gente passa. Gente, o que a família do meu pai falou? Vocês são muito bobo. Vocês estão acreditando nessa mulher. Vocês vão reformar. Porque ela liberou a gente para reformar, né? A gente derrubou a casa, fez outra casa. Não sei nem como que a gente construiu aquela casa. Até hoje eu estou olhando para Deus, foi Deus. E a família do meu pai, vocês é muito bobo, na hora que a casa estiver pronta, ela vai tomar a casa. Na hora que a papelada ficou pronta, ela falou o que para a gente? Chamou a gente lá e falou assim, olha, a papelada está pronta, o cartório fica em 6 mil, fica 3 mil para cada uma. Na hora que vocês tiverem os 3 mil de cada uma, a gente vai lá e passa. O Mael está aqui, a escritura está no nome de quem? A documentação? No meu nome. Ele não tem direito a nada. No meu nome. E aí Deus estava me lembrando disso hoje, quando a gente começou a reformar a casa, naquela empolgação, levantar umas paredes, né? Aí chegar a parte da laje, não tinha dinheiro para laje. E eu não sabia que laje era tão caro, eu não era criança mais, tá, gente? Levou um tempo para Deus me dar a casa, não foi assim, eu orei com 10, ganhei a casa com 11. Foi com 18 anos que começou a cumprir. Aí Deus, como é que nós vamos fazer? Minha mãe doméstica. Nessa época ela trabalhava de diarista, então cada dia ela estava na casa de uma pessoa. A outra patroa da minha mãe, o velho morreu, deixou uma grana lá ele tinha uma carteireta de poupança. Essa patroa da minha mãe perguntou para ela, num dia, e eu lá orando, só pedi, falei, Deus, preciso da laje.
E aí a patroa dela falou assim: Luzia, você já terminou a casa? Minha mãe falou: não, falta fundir a laje. Mas vocês não vão fundir? Minha mãe falou: a gente está vendo como é que vai fazer. Não, vamos lá. Catou o carro, simples assim, viu, gente? Catou o carro, foi lá, olhou tudo, foi lá na cantiere, perguntou quanto que ficava, mandou a cantiere lá na minha mãe, tirou a metragem, falou para minha mãe assim: eu vou pagar a laje da sua casa, e aí eu vou dividir, e aí todo mês eu desconto um pouco do seu salário para não pesar para você. Foi assim. Foi assim que foi feita a casa. Aí Deus estava me lembrando disso hoje. Aí o Senhor falou para mim assim: você precisou fazer alguma coisa? Não, foi Ele que fez. Só que as coisas só acontecem quando a gente para de aceitar as sugestões do inferno, que vem nos sufocando, dizendo você tem que ter, e passa a falar: Deus, eu desejo, me dá, e descansa o meu coração. Aí Ele mesmo cria os caminhos para nós. Ele mesmo abre as portas para nós. Ele mesmo estabelece as coisas para nós. Você sabe que o diabo consegue roubar de nós? A facilidade que a gente tinha quando era criança de acreditar em Deus. Porque quando o meu coração fica muito inquieto em relação ao meu futuro, é porque eu não estou conseguindo crer que Ele é poderoso para suprir, que Ele é poderoso para guardar, que Ele é poderoso para abrir porta, que Ele é poderoso para trazer resposta, que Ele é poderoso para trazer interferência. A verdade é essa. Porque todas as sugestões do inferno em relação ao nosso futuro vêm cercadas de medo. E se não acontecer? E se você ficar velho? E o que vai acontecer? Sempre vem. Você não tem isso. O que é que você vai fazer? E nessa noite Deus está trazendo 2 alertas para nós. O primeiro: para de olhar para trás. Se ainda existe algo do passado que te prende, que te faz desejar, confesse isso para Deus. Fala: Deus, eu tenho desejado ainda coisas do passado. Eu tenho me esquecido o quanto a minha vida era miserável fora da tua presença. O quanto a minha vida era arrebentada quando eu não te conhecia. Porque o inferno está colocando no meu coração que o tempo longe da tua presença era melhor. Ou então, às vezes, você não está preso no desejo de pecado do passado, mas está preso em lembranças. Senhor, eu tive um passado bom, e toda hora eu não consigo me alegrar com aquilo que o Senhor faz e me dá hoje, porque eu vivo olhando o que eu não tenho mais. Eu vivo olhando para trás a casa que eu tive, o carro que eu tive, o casamento que eu tive, o namoro que eu tive, a faculdade que eu tive, a escola que eu tive, a roupa que eu tive, e hoje eu não tenho, e eu não consigo me contentar com aquilo que o Senhor me dá hoje. É algo que eu preciso confessar a Deus e pedir perdão, porque o inferno está travando uma batalha nessa área. Pastora, pode isso? Não só pode, como ele consegue bloquear a minha e a sua vida. Porque a gente paralisa. Porque eu sempre estou desejando algo que ficou. Talvez você não esteja em nenhum desses 2 exemplos do passado, mas esteja no exemplo do futuro. O inferno consegue inquietar o seu coração, dizendo que você está ficando velho, dizendo que você está ficando ultrapassado, dizendo que você deveria estar fazendo isso, aquilo outro, e inquietando o teu coração com relação ao futuro, sendo que o futuro não pertence a nós, sendo que Deus olha para nós e diz: me peça, que futuro que você quer? Não é fácil? Me fala, que futuro você quer? Diz para mim, é isso que Deus está perguntando. Fala para mim, por que você não diz para mim qual é o futuro que você deseja? Por que você não me pede esse futuro? Ao invés de inquietar o seu coração, ao invés de achar que você tem que trabalhar, 24 horas por dia, ao invés de achar que você tem que arrebentar com tudo para conquistar, que você tem que ter, que você tem que fazer acontecer, por que você não me diz o que você precisa? Enquanto o nosso coração não se atentar para essas investidas do inferno, a nossa vida vai ficar amarrada. Porque Ele sabe as inquietações do nosso coração. Até porque a maioria delas foi Ele mesmo que plantou. Ele sabe. E Deus está olhando para nós dizendo assim: por que você está inquieto?
E aí eu posso encher aqui de texto bíblico. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que Pedro vai dizer isso? Antes faça conhecidas as vossas petições. Me pede, é isso que Deus está falando. Não fica ansioso, me pede. Não fica preocupado, me pede. Não fica entristecido, me pede. Se vocês são maus, sabem dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celestial. Aí ele não vai falar, pedi, dá-se-vos-á, me pede. Pastora, mas eu peço e nada acontece. Como você tem pedido? Porque a Bíblia ela coloca uma situação, uma condição para pedido, que é ter o quê? Qual é a condição para eu receber? Qual é a condição? Fé. A condição é fé. E a fé ela não deixa dúvida. Porque a fé ela rebate as dúvidas. Então eu peço e aí o diabo vem. Mas será? A fé me faz rebater. Não, diabo, não será, vai acontecer. Porque eu pedi para Deus. E Ele é poderoso para me dar. Isso é fé. É saber que Ele vai fazer. É saber que Ele é poderoso para me dar. E o que é que isso tem a ver com obediência? Quando Deus fala para mim, parar de olhar para trás. E parar de perturbar o meu coração. E eu rendo o meu coração na presença de Deus e falo, Deus, a partir de agora eu vou viver o hoje. A vida que o Senhor deu para mim hoje, eu vou ser grato por tudo que eu tenho hoje. Crendo que o Senhor é poderoso para dar mais. Eu entro num processo de obediência para ser abençoado por Deus. Não antes disso. Se eu não tenho um coração grato, se eu não tenho um coração contento, que se contenta, eu não sou uma pessoa obediente. E se você parar para pensar, você vê isso nas crianças. Já é colocado nas crianças hoje em dia um descontentamento, é ou não é? As crianças já são descontentes com o que tem. Você dá um negócio assim, mas e isso? O que é isso, menino? Eu fui embora com a Esther de bicicleta, exigindo a maior alegria do mundo, pedalando pela estrada afora, conversando com ela, falei para ela assim, filha, falando que Jesus é bom, né, para ela, falando da nossa casa, ela, eu não gosto da nossa casa. Falei, menina, tem gente que nem tem casa. Aí eu estava passando perto de uma praça, falei, você sabia que tem gente que faz dessa praça a casa dela? Eu falei assim, a nossa casa é gostosa. Não, não é. Falei, menina do céu, quando a mamãe era criança, a mamãe e o papai nem tinha, a gente tinha casa, mas não tinha quarto, não tinha nada. Você tem. E aí eu estava até falando para o Maior esses dias para trás, a gente tem que começar a podar algumas coisas nela. Porque assim, aí é uma dica, né, para os pais. Hoje em dia, a gente tem condições melhores do que a gente teve quando a gente era criança, né? E a gente acaba falhando, porque a gente quer suprir demais. E a gente acaba gerando neles uma visão de que tudo é muito fácil. E não é não. A mamãe e o papai torna fácil, mas não é fácil. Alguém está pagando preço para aquilo ali tá daquele jeito, né? Alguém pagou o preço pelo material, alguém está pagando um preço altíssimo na sua escola. Misericórdia, vou pagar a escola da Esther essa semana, até sentei. Esse menino tem 4 anos, é estudo. Só ele já tem poder. Não, gente, fora que eles pedem uns negócios que você fala assim, uai, até papel higiênico que eles pedem pra gente. O que é isso? 12 rolos. Um pacote de 12. Eu não mando mais, é um para cada mês. Você manda papel sulfite, ainda tem que dar dinheiro ainda, para tirar a xerox. Misericórdia. Enfim, é só o começo da jornada. É só o começo da jornada. Eu abro a minha carteira, então. E aí eu estava olhando para ela, eu falei assim, filha, eu até falei isso para o Mael, eu falei, amor, porque o Mael ele é mais aberto do que eu, ele é bem mais mal aberto do que eu. Com a Esther, eu sou mais... Gente, ó, eu não negocio. Ele sabe disso. Se eu comprar um chocolate e falar para ela assim, ó, é metade seu, metade meu, a minha metade eu não dou para ela. Eu não sou essas mães que dá, não. Não dou. A mãe fica assim, amor. Por quê? Porque ela come o dela tudo. Aí ela quer comer a minha parte.
E eu sei que as mães tudo se comove, né? Eu não me comovo, não. Eu não mandei você comer tudo. Ixi, eu não me comovo, sério mesmo, gente. Pode me criticar. Eu não me comovo. Combinado é combinado. Porque nas pequenas coisas você ensina a criança. Eu tenho palavra, filha. Porque eu falo pra ela, se você comer, você vai ficar sem. Se eu dou a minha parte pra ela, eu estou ensinando pra ela indiretamente o quê? A maneira de se negociar. E comprou um chocolatinho lá pra nós, meiei, pus o meu lá na geladeira escondidinho, pois a bicha viu. Falou pra mim assim, o que é aquele negócio pretinho ali em cima? Não foi nada. Aí eu fui lá fora pôr a roupa no varal, né? Porque graças a Deus parou de chover. Gente, quando eu voltei, a geladeira aberta, a cadeira na porta da geladeira, cadê meu chocolate? Vocês acreditam? Aí eu fui lá na sala, ó, escondido atrás do sofá. Num ato criminoso. Aí eu fiquei com dó e deixei o chocolate dela. Que nada, catei o chocolate, fiquei tudo na boca e saí correndo. Fiz mesmo. Falei, é meu, te falei que era meu. Não pode comer as coisas da mamãe, é feio. Mas ela é filha única. E assim, é um pouco mais difícil você criar filho único, porque eles não têm o hábito de dividir, não tem ninguém para dividir. Mas eu ensino ela a dividir, comigo. Pode dividir. Não é, amor? E ela divide. Quando ela comprar as coisas, que ela já sai correndo com as coisas, eu já vou voltar aqui e dividir com todo mundo. Comigo e com o papai. Dependendo do que é, até com as cachorras ela tem que dividir. Ué, gente, eu tenho que ensinar. Aí eu tava falando pra ele, eu falei, a gente vai ter que cortar algumas coisas para ensinar pra ela que a vida não é tão simples, para ela dar valor. Porque eu tenho pavor de criança e de adolescente que acha que tem um rei na barriga. Nossa, eu tenho giriza. Giriza! Ainda mais quando é filho de gente, pessoas humildes. Vou falar pobre, né? Pessoas humildes. Nossa, gente, filho de pobre querendo ser metido é a coisa mais triste que tem. Nossa, Senhor. Enfim, eu estava falando para ele, eu falei, a gente precisa ensinar a nossa filha a se contentar. Por quê? A gente vive uma geração que, como a gente tem um pouco mais de recurso, se você quiser levar o teu filho na sorveteria 3 vezes, 4 vezes no mês, você consegue. Consegue ou não consegue? Consegue. Nem sei para comprar uma bolinha de sorvete, você consegue. Ó, se você tiver 10 filhos, você não vai conseguir. Mas se você tiver assim, dentro da normalidade, você vai conseguir levar. Não é? Só que você já reparou que tudo que você faz com muita facilidade, tudo que você tem com muita facilidade, você deixa de dar valor. Por que as pessoas dão um valor muito grande para as férias? Quem dá valor para as férias? Por que você dá valor para as férias? Hã? Para descansar. Mas quem dá mais valor? Aquele que tira férias e vai passear, ou aquele que tira férias e fica deitado no sofá vendo vale a pena ver de novo? Para quem que a férias é mais empolgante? Para aquele que todo ano sai e vai para algum lugar com a família, ou para aquele que fica todo ano vem de metade, né? E a outra metade fica em casa. Quem que curte mais? Quem que fica na expectativa maior? O primeiro ou o segundo? Por quê? Porque ele sabe, você não viaja todo ano, o ano inteiro. Você não passeia o ano inteiro. Então, como é uma vez no ano, você fica na expectativa, porque é algo que você teve que ralar, se planejar, se organizar, guardar daqui, poupar dali, pagar. Se nós vamos para as férias. Tira férias todo ano. Tira férias todo ano. Tira férias o ano inteiro. Tem graça. Gente, é igual trabalhar e ficar desempregado. Quando você está trabalhando, que a empresa chega, isso acontece mais em produção, e fala assim, gente, acabou a energia, não vai ter serviço mais. O que acontece na fábrica? Ai! Graças a Deus! Vai todo mundo embora, não é? Dá uma alegria do mundo. É bom ficar desempregado em casa? Você não aguenta. Mas ir embora, por que você gosta de ir embora quando você está trabalhando? Porque não é algo que você faz sempre. Mas também quando o patrão fala assim, sábado agora nós vai ter que pagar. Ninguém gosta de pagar dia, né? Horrível pagar dia. Porque você não faz sempre. Tudo aquilo que você não faz sempre te gera prazer. Tudo aquilo que você faz sempre tira o prazer.
E a gente vive uma geração que tem tudo muito fácil, então não tem prazer. Não tem prazer em conquistar, porque é tudo muito fácil, está tudo na mão. E é atrás dessa mentalidade que o inferno vem. Ah, como está tudo fácil, é fácil ter tudo na mão, por que você não tem? Aí é onde ele começa a te inquietar. Por que você não tem? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não comprou? Por que você não foi? Por que você não... Por que todo mundo tem e você não tem? Por que todo mundo vai e você não vai? Por que todo mundo faz e você não faz? Por que fulano fez e você não fez? E nessa noite você vai fechar os seus olhos, você vai abrir o seu coração para Deus, e o primeiro ponto que nós vamos orar é em relação ao passado. Se o seu coração ainda está preso em alguma área, em alguma situação do passado, você vai confessar a Deus nessa noite. Você vai confessar, você vai pedir perdão e você vai falar: Senhor, eu reconheço que o meu coração está preso no passado. Meu coração está preso. E aí você vai contar para Deus onde é que ele está preso. Se ele está preso em coisas aparentemente boas, lembranças boas. Se ele está preso no mundo mesmo, em coisas ímpias. Se ele está... Onde que o teu coração está preso no passado? Deus tem falado para nós que esse ano é o ano da virada. É o ano em que nós vamos viver o extraordinário dele. Mas para nós vivermos o extraordinário de Deus, para essa virada acontecer na nossa vida, o passado vai ter que ficar para trás. Quais são as lembranças que o diabo acessa do teu passado que te faz desejar voltar atrás? Talvez seja voltar atrás no mundo mesmo, voltar para o mundo. Talvez seja voltar atrás num relacionamento. Sabe que existem pessoas, eu vou falar, o Senhor está incomodando meu coração para falar. Existem pessoas que tiveram relacionamentos no passado, se casaram com outra pessoa, mas vira e mexe, compara. Vira e mexe, vem aquele pensamento assim: nossa, se eu tivesse casado com fulano e não com ciclano aqui. Confessa isso para Deus e fala: Deus, me perdoa porque o inferno está conseguindo me levar ao passado.